do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite a todos. É com muito prazer que iniciamos mais um trabalho esta noite. E é uma alegria estar aqui, junto a todos os amigos do Centro Espírita Silva da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos nobres, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. E que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Maria de Lourdes trará como tema Evangelho no lar e no coração. E que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que assim seja hoje e sempre. Então vamos convidar a nossa amiga para participar junto de nós. Eles vão estar testando aqui, deu tudo certo com a João. Então vamos lá. Gente, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa casa novamente para mais um trabalho da divulgação da mensagem espírita. Desejamos aos amigos e irmãos que estão em casa aí o nosso boa noite também, que prestigia sempre as palestras que essa casa transmite, né, que leva tanta luz aos nossos lares, aos nossos corações. Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite de estudo, porque nós estamos trazendo aqui nada novo, mas é um estudo necessário para todos nós espíritas e simpatizantes da doutrina espírita. Então nós vamos falar do culto do Evangelho no lar e no coração, como faz necessário a gente está falando desse tema de tempos em tempos. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, ela desde 2018, ela vem trabalhando nessa campanha para que muitos lares possam estar praticando o culto do Evangelho no lar, porque esse é o nosso diferencial, né? O movimento espírita tem esse objetivo de que os lares também façam uma extensão do centro espírita em seus lares, levando sempre essa palavra de consolo, de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, que somente o Evangelho do Cristo pode nos proporcionar. Então nós estamos convidando a todos, nessa noite, a engajar conosco nesse projeto de fazer o culto do Evangelho no lar. Se você já faz, que aqui fique reafirmado quão necessário se faz. Nós estamos vivendo um mundo de muita conturbação espiritual, são guerras, conflitos íntimos e até físicos, né? Guerras físicas, como a gente está vendo aí em outros países. Então, o culto do Evangelho no lar que nós fazemos aqui, além Paraíba, Sapucaia, que Zilda Gama pertence a Sapucaia, o Carmo.
Sapucaia mesmo, né? É uma cidade pequena, mas a gente emana muitas vibrações para o planeta todo, para o mundo todo. Então é muito importante que a gente faça o culto do Evangelho no Lar. E aí a gente, como é um projeto novo, a gente está convidando as pessoas a entrar nesse projeto conosco. Então todo projeto novo, ele exige de nós um investimento. Quando a gente fala a palavra investimento, muitas pessoas pensam que é parte financeira. Mas nesse nosso caso aqui, a parte financeira é a menor delas, porque nós vamos estar investindo mais o nosso tempo. E como diz que tempo é dinheiro, então é um investimento. Então todo projeto que a gente vai iniciar, a gente precisa analisar como eu posso, o que eu preciso para que esse projeto funcione, para que ele ganhe corpo e para que ele seja um projeto de sucesso. Então, a gente vai estar falando ao longo do nosso estudo quais são as nossas necessidades para estar investindo nesse projeto. Então, o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova surgiu na manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação do Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sobre o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir, de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Então, nesse momento, nós vamos contar uma história que possivelmente foi um diálogo que houve entre Jesus e Simão Pedro. Povoaram-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador que se dirige para o mercado com frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o olheiro? O que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, retarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira, os seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia,
Como respeitar o eterno Pai que nos está distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes o Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, da conversação e do pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim o singelo domicílio dos pastores e dos animais. Essa mensagem, meus amigos, está... Não, vamos continuar aqui. Simão Pedro fitou o mestre e olhou humilde e lúcido, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Essa mensagem está lá no livro Luz no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Então, meus amigos, existe uma razão muito grande para a gente estar fazendo esse convite do culto do Evangelho no Lar. Né? Há mais de 2022 anos, o mestre já fez esse convite e começou lá pelos seus apóstolos. E começou numa casa muito simples. Então, nós não precisamos ter adornos para fazer um culto do Evangelho no lar. O que nós precisamos ter é vontade de estar perto de Jesus. Uma vontade de aprender com os ensinamentos do Cristo, a sermos pessoas melhores, a sermos homens de bem. Então, continuamos o nosso estudo. Se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Essa mensagem está logo no início do livro, 50 anos depois. É psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, se nós somos a célula da coletividade, então cabe a nós a fazer a diferença no mundo. A responsabilidade está em nossas mãos, porque nós sabemos e conhecemos um pouco do Evangelho do Cristo. Então, levar a outros corações que não conhecem essa mensagem, que não conhecem esse amor que Jesus vem nos doando, nos dedicando, é nosso dever e nossa obrigação. A visão espírita da reencarnação. Então, nós precisamos trazer um pouquinho da nossa história, né? Nós somos reencarnacionistas, então nós precisamos entender um pouquinho sobre a reencarnação, que também está lá no livro, 50 anos depois, essa mensagem. Não resta a menor dúvida de que este cenário de conflitos guarda relação íntima com o adiantamento moral das pessoas que reencarnam em nosso planeta. Então, a gente ainda não somos pessoas muito evoluídas, bem evoluídas. Por isso a gente vive ainda nesse mundo com muitos conflitos ainda. E eu não digo só conflitos externos, eu digo conflitos internos. Nós temos tantos conflitos internos, né? Porque a gente fica às vezes se perguntando, se questionando tantas coisas. Por que o mundo está assim? Por que a violência está crescendo? Na realidade, a violência não está crescendo. Se a gente olhar para trás, lá no primitivismo, como era a disputa de terra, de poder.
Na realidade, a gente está se melhorando moralmente e a gente começa a ver esses conflitos com um olhar diferenciado, porque a gente já se melhorou um pouquinho, então a gente começa a não admitir esses conflitos mais, porque traz dores, porque traz prejuízos para toda uma sociedade. Então, existem duas finalidades básicas para o reencarnado, para nós que estamos aqui. A primeira é uma oportunidade concedida pela providência divina para a correção de erros do passado. Muitas pessoas ficam presas nessa correção de erros do passado. Meus amigos, nós temos aqui leis civis que pune quem comete um crime. Por que nós, reencarnados, que cometemos muitos crimes, e eu não estou falando nem de tirar a vida do outro, é contra nós mesmos, muitas das vezes, a gente não cuida bem do nosso corpo físico, que é o nosso instrumento de trabalho. Ora a gente come demais, ora a gente come de menos, ora a gente dorme demais, ora a gente dorme de menos, ora a gente trabalha demais o nosso corpo, ora trabalha de menos. Então nós precisamos aprender o equilíbrio para que essa máquina que nos foi proporcionada, nos foi presenteada, seja que a gente faça um bom uso dela. E para a gente fazer um bom uso dela, a gente precisa aprender a se conhecer. A gente tem que se conhecer e saber o nosso limite. E aí sim, a gente vai estar fazendo um bom uso dessa máquina que nos foi presenteada. E o segundo ponto é uma forma de contribuir com o progresso da humanidade. Então, se eu sei que eu estou aqui se eu me melhoro, eu melhoro o outro, porque o outro, vendo o meu comportamento, ele vai se sentir estimulado a se melhorar. Então, assim, essas duas finalidades básicas para estarmos aqui reencarnados, que vai fazer com que a gente saia daqui um espírito melhor que quando aqui chegamos. É dessa forma que a criatura pode acelerar a sua evolução, melhorando-se moralmente e ajudando os outros a se melhorarem. E qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Então, nós trouxemos uma mensagem que está lá no livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que vai dizer para nós assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Está lá no Consolador, é a questão de número 110. E aí vem aquela pergunta, né, de quando a gente começou esse trabalho, está todo mundo querendo saber, né? E o que é o culto do Evangelho no lar? O João, em casa, o pessoal vê a imagem ou não? Não vê a imagem? Então, nós trouxemos uma imagem aqui, mas que você em casa não está acompanhando. Nós temos uma imagem aqui de uma família reunidas, tem um pai, tem uma mãe, tem as crianças, tem o animalzinho de estimação e tem uma figura muito importante, que é a presença de Jesus. A gente sabe que a gente não vai ver Jesus, mas a gente sente Jesus. Então, todas as vezes que a gente estiver reunido em teu nome, ele conosco estará. Então, e esse pai segura um livro na mão que vai falar para nós o seguinte, ó. Então, o culto do Evangelho no lar trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora, devendo repetir sempre no mesmo dia e hora da semana, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo sobre a assistência dos benfeitores espirituais. Então, a gente pode estar sempre aí buscando essa confraternização com os nossos familiares, né? Quando a pandemia veio, o que mais nos assustou foi isso, né? A gente vivia muito na rua e, de repente, todos foram
ordenados de uma forma até arbitrária a ficar dentro dos seus lares. E aí gerou muitos conflitos, porque as pessoas não estavam acostumadas mais com aquela convivência ali tão perto, tão íntima. E aí a violência doméstica aumentou muito, muitos casais se separaram, porque não tinha mais o hábito de lidar com a presença. O culto do Evangelho do Lar nos ensina a conviver em harmonia, em amorosidade. Então, como nós dissemos mais atrás, que o culto do Evangelho do Lar, nós estamos trabalhando, levando a proposta de um projeto novo, então é importante que a gente lembre-se que nós vamos utilizar da nossa semana 30 minutinhos. Basta que um dia, eu escolha lá um dia que é melhor para mim e para minha família, e eu determine lá o horário certinho, só precisamos de ter 30 minutos disponíveis para que esse culto aconteça. E no mês, nós vamos estar utilizando apenas 2 horas do nosso tempo. Um dia tem 24 horas. E nós estamos propondo aqui que uma vez por semana você pegue 30 minutinhos desse tempo para dedicar a conhecer os ensinamentos de Jesus. E ao longo do ano, nós teremos utilizado 24 horas em favor do culto do Evangelho no Lar, que representa para nós somente um dia por ano dedicado ao culto do Evangelho no Lar. Então, meus amigos, nós temos 365 dias no ano. Nós vamos utilizar apenas um dia desse tempo para Jesus, para a gente estar conversando sobre os ensinamentos do Cristo. E quanto tempo desperdiçamos com outros programas sem objetivos nobres? Hoje em dia, o WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix, YouTube, rouba muito nosso tempo. Nós falamos que nós não temos tempo para fazer coisas úteis, para ajudar o próximo, para nos ajudar fazendo uma leitura edificante, pegar um bom livro, fazer uma leitura. E aí nós estamos pensando, né? Será que a gente não pode pegar 15 minutos? Meia hora é muito para você? Pegue 15 minutos do seu tempo para fazer o culto do Evangelho do Lar. Comece com esse tempo. Depois você vai ver os benefícios que esse culto do Evangelho no Lar traz. Você vai aumentar esse tempo. Mas, assim, é preciso que a gente tenha comprometimento. Avalie bem qual dia que a gente recebe menos visita, qual dia que a gente sai menos, para que a gente possa assumir esse compromisso e honrá-lo. Finalidade e importância de se fazer o culto do Evangelho do Lar. Estudar o Evangelho do Cristo é a primeira finalidade. E aí, no movimento espírita, essa palavra estudar, as pessoas quase nos batem quando a gente fala que é necessário estudar. Não basta dizer que é espírita, é preciso estudar. Quando a gente estuda, a gente passa a conhecer os ensinos do Cristo e a gente começa a se melhorar. Possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família. Precisamos voltar a nos reunir em família, bater um bom papo, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas. Propiciar a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Então, meus amigos, não vamos pensar que fazendo o culto do Evangelho no lar, eu só estou beneficiando a minha família. Não é verdade. Quando eu faço o culto do Evangelho no meu lar, eu beneficio todos os meus vizinhos, o meu bairro, a minha cidade, a minha comunidade, o mundo. Então, é muito importante que a gente faça o culto do Evangelho no lar. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos. Nós não limpamos a casa, a gente varre, a gente passa pano, a gente tira poeira, lava vasilha, lava roupa. E como que a gente higieniza o nosso lar espiritualmente falando?
através da oração. E favorecer a influência dos mensageiros do bem. Quando eu oro, os mensageiros do bem conseguem chegar próximo de todos os familiares. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Não é porque eu estou fazendo o evangelho no lar que eu vou deixar de ter problema. Problema nós vamos ter, mas a forma pela qual a gente enxerga aquele problema que vai modificar, que vai fazer a diferença. Mantendo operante os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. E tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Quando eu começo a fazer o estudo do evangelho no lar, eu consigo me melhorar. E no meu comportamento na sociedade, a sociedade se pergunta por que uma pessoa às vezes era tão rude e hoje está mais amena, mais amiga, mais suave. Porque o evangelho do Cristo tem esse poder de nos transformarmos moralmente. E quando o ensinamento do mestre vibre entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. Essa mensagem está lá no livro Luz no Lar, de Chico Xavier. Então vai dizer para nós, a observação impensada é ouvida sem revolta. Então, se a gente consegue, se está estudando o Evangelho do Cristo, a gente consegue se melhorar, e aí alguém fala alguma coisa que a gente não concorda, a gente consegue ouvir sem se revoltar. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. Então, se eu escuto algo que não é verdadeiro, eu não me incomodo, eu não brigo por aquilo ali para provar que a pessoa está errada. Eu entendo que ela ainda não está pronta para trabalhar de forma diferente. Então, a gente aceita que ela fala o que ela quer. Nós é que não podemos falar o que não devemos. Mas nós devemos nos calar quando a gente não concorda com alguma coisa que não nos diz respeito. A enfermidade é recebida com calma. Então, se acontece uma doença na nossa família, a gente não se desespera. A gente tem a calma e entende que existe uma razão por a gente estar passando por aquela enfermidade, pelo nosso familiar está passando. E a gente espera com calma, ora a Deus pedindo força e coragem para vencer aquela dificuldade que se apresenta. O erro alheio encontra compaixão. Então, se a gente presencia alguém cometendo um erro, a gente tem compaixão daquela pessoa ali, porque ela ainda não conhece a verdade do Cristo. E aí ela faz o que ela acha que pode fazer. E aí a gente, com o nosso conhecimento, a gente tem tolerância para aceitar. Se a gente puder esclarecer, a gente esclarece, mas com bondade. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Então, quando a gente conhece o Evangelho do Cristo, a gente não dá morada para a maldade em nossos corações e em nossas ações. O roteiro para a reunião. Então, a gente inicia o culto do Evangelho no lar com uma prece simples e espontânea. A gente abre o coração ali, a gente conversa com Jesus, que é um amigo, que é um irmão mais velho, naturalmente. Mas eu não sei fazer prece espontânea. Então, utiliza preces escritas para começar. Depois, com o tempo, você vai se soltando e você fala livremente, sabendo que a oração é uma conversa, é um diálogo com Jesus. Então, fazemos uma leitura de uma página para ambientar o nosso lar. Nós indicamos essa série aqui da Fonte Viva, que são 5 livros. Tem o Ceifa de Luz, Vinha de Luz, propriamente o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e o Pão Nosso. Tem muitas mensagens ali que nos tocam
profundamente e que nos melhora. E a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós estamos falando no movimento espírita, mas se você que está em casa nos ouvindo não é do segmento religioso espírita, de outra, pode utilizar o seu livro também, nada contra. O importante é que a gente converse sobre os ensinamentos do Cristo. E aí a gente faz a leitura, a gente indica começar do início do livro, vai lendo uma lição ou duas e discute ali o assunto, mas lembrando, meus amigos, esse momento não é para discutir e apontar dedo para nenhum irmão, porque a mensagem primeira é para nós que estamos ouvindo, para nós que estamos lendo. É a nós que devemos nos corrigir, não corrigir o outro. O outro vai se corrigir no momento que ele achar oportuno. Nós devemos nos corrigir. E a prece final, que também, da mesma maneira, será espontânea e sem decoreba também. Mas, se a gente precisar, a gente pode utilizar uma prece que já foi escrita por outra pessoa. Podemos. O que a gente pode fazer no Evangelho no Lar? Nós podemos fluidificar uma água, nós aconselhamos colocar copos individuais, porque aí cada um vai receber o medicamento de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Nós podemos também ouvir uma música religiosa, a que você gostar, antes, quando a gente está preparando a mesa, depois também a gente pode ouvir uma música, é sempre muito bom música, traz alegria, e nós podemos vibrar por nós mesmos, vibrar para os nossos familiares, nós podemos vibrar para a nossa casa espírita, nós podemos vibrar para o nosso bairro, nós podemos vibrar pelos nossos governantes, para os familiares distantes, para os doentes, os encarcerados, cada um, aí vai da inspiração. Naquele momento você imagina para quem você quer vibrar e você vibre. E nós devemos lembrar que a pontualidade e a assiduidade são importantes. Por isso a gente tem que escolher o melhor dia da semana para que a gente possa assumir esse compromisso. Qual o melhor horário para toda a família? Ah, Lurdinha, mas aqui em casa só eu sou espírita. Não tem problema, faça você o evangelho para sua família, não tem problema. Mas o importante é você saber qual o horário melhor que eu tenho mais disponibilidade para eu honrar esse compromisso. Uma vez que eu comece, eu leve ele até o meu último dia de encarnado. Não devemos fazer deste momento uma reunião mediúnica, porque quando a gente abre o culto do Evangelho do Lar, nós estamos convidando espíritos de luz para dentro do nosso lar. Mas também chegam espíritos menos esclarecidos, porque ali é uma fonte de luz, eles vão em busca da luz, e se a gente dá essa passividade, a gente pode estar abrindo porta da nossa casa para espíritos inferiores. Momento de reunião mediúnica é dentro do centro espírita, que tem todo um amparo, tem pessoas qualificadas ali para receber esses irmãos e esclarecê-los. Nós queremos o nosso ambiente, um ambiente leve, sereno e equilibrado. Portanto, a gente precisa ter isso em mente, de não dar passividade. E a pergunta que fica para nós. Jesus está batendo na nossa porta. Nós vamos abri-la ou nós vamos mantê-la fechada? Esse trabalho nós estamos fazendo com muita vontade de que pelo menos um irmão que nos ouça possa começar o Evangelho no lar, né? Porque esse é o objetivo, que mais pessoas comecem o Evangelho no lar. E aquelas que, porventura, começaram a não fazer, que retome este trabalho. E você que está nos escutando em casa, se conhece alguém que é simpatizante da doutrina, fale da importância do culto do Evangelho no lar. O que eu preciso fazer para que Jesus sinta-se em casa ao entrar no meu lar? Apenas que eu abra o Evangelho, eu abra o meu coração
e me coloco a serviço dele. Então, meus amigos, esse era o recado que a gente trouxe nessa noite, e foi com muito prazer que nós nos reunimos aqui. Este trabalho nós estamos realizando pela AME, Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. É um novo departamento que tem na AME agora, que se chama Departamento DAI, Departamento de Assistência Espiritual. Era um departamento que era junto com o DAM. Aí o DAM foi dividido. Aí ficou o DAM, que trata os assuntos da mediunidade propriamente dito, e o DAI ficou com todo o restante. Ficou com a parte de passe, de recepção, de acolhimento, diálogo fraterno, ficou todo com essa parte do DAI. Então, isso aqui ficou errado, isso aqui também não está aparecendo em casa. Então, nós somos a diretora desse departamento. Hoje nós estamos aqui no Zil da Gama, trazendo essa proposta do culto do Evangelho no Lar. O apoio hoje é aqui do Zil da Gama. Nós agradecemos por essa oportunidade bendita que essa casa nos abriu para a gente falar um pouquinho da mensagem do Cristo. E nós esperamos ter outras oportunidades de estar juntos. Uma gratidão muito grande, que nós possamos ampliar o bem que existe em nós e participe, faça e ensine a fazer o Evangelho do Lar e no coração. Muita paz, um beijo grande para você que está em casa e um beijo grande para todos que estão aqui também, encarnados e desencarnados. Graças te damos por essa oportunidade. Queridos irmãos, nós queremos primeiramente agradecer essa presença amiga da nossa irmã, que trouxe esses ensinamentos para o nosso aprimoramento espiritual, nos indicando uma maneira de nos comportarmos como verdadeiros cristãos, fazendo o estudo do Evangelho no Lar. Muito obrigado, minha irmã, que trouxe essas palavras amigas aqui para o Zil da Gama, essas vibrações amigas. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos que Ele te ilumine, minha querida irmã, muito para esse trabalho maravilhoso em torno do Evangelho do Cristo de Deus. Assim, eu convido a todos os irmãos que possamos nos irmanar em pensamento, elevando as vibrações amigas para todos os sofredores encarnados e desencarnados, pelos nossos familiares, pelas nossas crianças que estão aqui desenvolvendo nesse planeta a sua vida espiritual. Assim, Senhor, nós agradecidos, Jesus, por mais esta oportunidade, nós vamos encerrar a reunião da noite, levando o nosso pensamento a esse Pai amoroso, que é Deus Todo-Poderoso, para que Ele continue iluminando nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, querido e amado Mestre Jesus, cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Boa noite a todos, muita paz para todos os lares, que assim seja.